Olá, olá, boa noite, boa noite. Vamos chegando, vamos conversando e eu tô muito feliz com essa semana, quebrando o ciclo da violência doméstica. Eu tô muito feliz com cada depoimento e com os retornos de vocês das nossas lives. Ontem na live eu acredito assim que foi a live libertadora, que eu recebi muitos directs e eu respondi cada uma de acordo com a minha demanda aqui para falar e para dizer que você pode ser melhor 1% a cada dia. E nessa live eu quero começar falando. Então vamos lá, Cíntia, boa noite. Leis Kelly, boa noite. Peculiana, boa noite. Vamos falando o nome de vocês aí, porque às vezes o nome não é compatível. Mas vai me dizendo se você tá me ouvindo bem, se você tá me vendo bem, se tá tudo bem. Me fala aí. E eu quero agradecer a vocês aqui pela audiência, pelo retorno, pelas perguntas, por a gente estar conseguindo falar, por a gente estar fazendo essa corrente do bem. E eu tô muito feliz com tudo isso que tá acontecendo, mas eu quero começar esse momento. A Carla Italiana, do grupo de segunda-feira, muito obrigada aí. Mas eu quero começar essa live com uma triste alegria, porque dá sim pra gente viver alguns momentos na nossa vida que é triste, porém alegre. E eu quero falar da Elza Soares, uma mulher brasileira que engravidou na adolescência, mas que venceu, ergueu assim, ó, sabe, as mangas e venceu o planeta Fome. E quando ela chega naquele show de calouros e ela é ridicularizada diante do povo, e o Ari pergunta para ela: da onde você veio? Do planeta Fome, no mesmo lugar do Senhor. E eu tô aqui para vencer, para cuidar do meu filho, para vencer a fome. E eu quero te motivar como mulher a pegar o histórico dessa mulher brasileira que não teve tudo na mão, assim, ó, faculdade, roupas, viagens, não. Foi uma mulher que veio de baixa renda, uma mulher negra que venceu tudo isso e fez a história que fez. E aos 91 anos se despede com dignidade. E dizendo para cada uma de nós que se a gente perseverar, a gente consegue sim escrever a nossa história. Cada uma dentro da sua realidade, cada uma dentro daquilo que pode fazer e do talento que tem. Mas uma coisa que eu quero dizer para você, querida pessoa que está aqui comigo, você tem talento. E não compare o seu talento com ninguém. Mas hoje a gente vai falar sobre isso, sobre violência psicológica, com a nossa advogada Carla. E a Carla é uma amiga, e eu vou apresentar ela aqui já falando com a gente, mas eu quero que você fique comigo aqui, ó, e chame outras amigas, porque a gente precisa fazer a corrente do bem. No grupo de segunda-feira eu falei isso. Eu amo esse grupo, porque não é um grupo de disputa, é um grupo de crescimento. E a gente não tá aqui na vida para disputar nada com ninguém. Porque quando a gente foca naquilo que a gente quer construir, a gente segue nessa direção. E quem quer disputar, meu? Fica aí, sozinho disputando, o que eu tenho que fazer. Se você perder a sua existência disputando, você perde a possibilidade de escrever a sua história. Então, Elza Soares, obrigado pela mulher que você foi, que mostra que nós podemos olhar para o que queremos e seguir adiante. E vou chamar a Carla agora, que vai começar essa conversa maravilhosa. Fica comigo e vamos juntas, e eu quero que vocês participem aqui. Vocês têm dúvidas sobre violência psicológica? Você já sofreu violência psicológica e ficou assim, ó, duvidando se era isso mesmo? Boa noite, Carla. Boa Boa noite. Tudo noite, bem? Como é que você tudo está? bem, É querida? muito bom tê-la aqui novamente. Eu conheci a Carla num movimento de um curso.
né? Aprendendo Comunicação não sobre violenta. comunicação não violenta. Isso aí, ó. Comunicação é da girafa. Porque a gente precisa amar e ter uma comunicação compassiva. E isso não é abrir mão de um posicionamento, né, Carla? Se apresente, Sim, fale sobre isso. Não abrir mão. Me conta. bom. Primeiramente, boa noite a todos. Queria agradecer os que entraram aqui para estar um pouquinho com a gente nesse bate-papo, né, sobre violência psicológica, né? Me sinto muito honrada pelo convite, Ilânia, muito embora eu seja advogada, eu não sou criminalista, mas eu venho estudando a questão aí da psicanálise, todo esse movimento de mente, né? E como acontece esses abalos e como as pessoas elas se deixam levar, né? Então, eu vou trazer sim alguns aspectos legais em relação à questão da violência psicológica como crime, né? Porque até pouco tempo atrás ela não era. E o nosso objetivo é, como a gente está no mês, né, de promover a saúde mental e olhar para isso, para esse cuidado, para o auto-amor, né? A gente entender que a maior violência é com a gente mesmo quando a gente diz sim para o outro para dizer não para a gente, né? Então, o movimento precisa ser ao contrário, né? Essa comunicação positiva com a gente, né? E você falou uma frase ontem, né? Que é difícil lidar com uma mulher que se conhece, porque ela vai estabelecer limites, ela vai saber até onde ela pode ir, até onde dói, né? E a questão da violência psicológica em si, ela deixa muitas dúvidas, porque assim, num quantitativo de pessoas, até numa estatística, o número de mulheres que sofrem a violência psicológica é muito grande. É muito grande. É quase que 100%, né? Porque são detalhes que trazem abalos, né? E hoje em dia a gente está vivendo assim um momento em que, de uma certa forma, já existe, né, uma alteração na saúde mental. Então, não quer dizer que uma simples conduta, né, não vou dizer assim simples, mas uma conduta de alguém, né, em relação a uma mulher, vá configurar o crime de violência psicológica, porque aí, dentro de um determinado contexto, né, se aquela mulher já estava num processo de depressão, então aquilo ali foi um gatilho, né? Então, assim, o que o legislador busca trazer é a questão também do nexo de causalidade, né? Então, observar se a conduta daquela pessoa, né, aquele ato intencionado, ele gerou, né, o abalo, né, o dano na mulher. Mas fala um pouquinho. Você ia falar sobre a Eu questão da gosto saúde de mental pensar, gente, hoje também. nós temos aqui uma pessoa tranquila, centrada, e tem a Lônia que vai trazer música, vai cantar, que vai falar. Aceleradíssima. Essa é a pessoa. E isso é muito bom, sabe? Bom, inclusive, para a gente se relacionar. Olha que interessante, né? Como que é violento, às vezes, eu não respeitar a diferença. Até nisso, meu, fala logo, precisa, ou senão você fala rápido demais, fica calma aí. E essa diferença que constata hoje aqui no nosso relacionamento, na nossa live, que é uma relação, a comunicação é uma relação, a gente tem que estabelecer limites e respeitar as diferenças. E isso já é uma violência psicológica. Quando eu quero que o Sim. outro seja a Iglânia, ou quando eu quero que a Uhum. Carla
né? Ou quando eu quero que a Irlânia É. seja Carla. Dá sim para a gente estabelecer limites, mas respeitar o temperamento, a personalidade, o caráter do outro, que é fundamental. E isso a gente já vê numa relação. Quando um é passivo, deixa tudo para lá. Quando um outro é agressivo. E aí, lembrando disso, né? É, eu atendo uma mulher que ela fala assim para mim, Irlânia, não, eu não vou falar nada para não arrumar briga. Então, essa mulher, na construção dela, na educação familiar, fica claro que para ela, falar não, ou falar que não gosta, ou não dizer que gosta de água quente ou água gelada, ela vai perguntar o que tem. Ela não vai virar para mim e vai falar assim, gosto de gelado, ou gosto de quente, ou pode misturar para mim, não. Ela pergunta o que tem. E aí, essa mulher que eu estou trazendo esse exemplo, ela vai vir de uma construção de comportamento que ela vai ser passiva na vida, até para dizer se gosta de água quente ou gelada. E aí isso se torna uma mulher vulnerável na vida. E eu quero, Carla, que através desse exemplo você fale um pouco sobre a vulnerabilidade, porque a lei ela tá ali para isso, né? Para cuidar dessa vulnerabilidade da mulher e para Trazer uma estabelecer segurança limites, né? jurídica, né? E a questão da violência psicológica, ela já vem sendo bastante falada, né? E você tem um trabalho muito lindo com mulheres, não posso deixar né? Principalmente vítimas de violência doméstica, né? E a violência doméstica abrange aí os 5 tipos que a Lei Maria da Penha traz como forma, né? E até é importante falar trazer a Maria da Penha, porque a Lei Maria da Penha, que já está aí há muitos anos, né? Muitas pessoas até confundem e acham que a violência é crime tipificado na Lei Maria da Penha. E não é. A Lei Maria da Penha, ela veio para criar mecanismos para coibir, né? Para que o agressor, né? Para que o ofensor, ele tem, assim, o limite, né? O não fazer quando naquela esfera ali familiar, né? Quando no âmbito da família, né? Quando ele tem algum vínculo íntimo com a pessoa, né? É importante dizer também que, no caso, o sujeito passivo sempre vai ser uma mulher, sempre vai ser uma mulher que vai sofrer, né? Então, a Lei Maria da Penha, ela não fala que a violência psicológica é um crime e ela não atribui penalidade, mas ela pinça alguns crimes do Código Penal. E no Código Penal, até julho do ano passado, a gente não tinha a violência psicológica como tipificado, né? Eu não vou levar muito além a questão processual, como é feito, que tipo de crime que é e que não é, mas assim é importante que as pessoas entendam e vejam que a necessidade foi enorme em que o legislador viesse, né, trazer para o Código Penal a violência psicológica. E o marco, né, o marco legal dessa lei, ele definiu, né, o programa do sinal vermelho, né, que eu acho que eu peguei aqui. Isso, Você muito bom. sabe que eu fui procurar um batom vermelho, eu descobri que eu não tenho batom vermelho? É um Vamos vinho. comprar um batom vermelho. Então, assim, mas esse aqui é um vinho. Então, assim, houve uma divulgação muito grande desse sinal e essa lei do ano passado, que ela trouxe, né, para o Código Penal a violência psicológica como crime, ela não diz
que a violência psicológica, né, é só no âmbito familiar, ela é só voltada para a violência doméstica, não. Ela é ampla, ela é mais ampla, né? Não é porque eu sou advogada eu tenho que decorar artigo de lei. Então, gente, eu não decorei artigo de lei, tá? Mas está no artigo 147b. O artigo 147 ele fala sobre ameaça e aí ele ficou dentro do título, né, da liberdade individual. Então, quando deixa eu dar um beijo pro meu primo. Falei para você que eu não posso ler aqui. Então não Desculpa, leia. mas então, Felipe, vamos é lá. Felipe o nome dele, seja bem-vindo. Cíntia, Márcia. Márcia esteve com a gente todos os dias, gente, que coisa boa. A Minha, Vale Silva, Vidinha, Vidinha, Vanessa do grupo de segunda também, grupo terapêutico. Ah, A Márcia fez parte de um projeto lá da faculdade, um projeto de pesquisa, no qual eu fiz parte legal. de um grupo de pesquisa que a gente trabalhava junto com aquele grupo Superação da Violência Doméstica, que é da Marília, e aí a gente trabalhava com a professora Neilza. Eu vou trazer ela aqui, gente. Pensa numa mulher pós-doc e que luta e milita com a área da mulher. A gente fez esse grupo de pesquisa. Então, há algum tempo eu estou assessorada com as melhores para falar disso, para Olha, estar junto, porque a gente tem que crescer e a gente precisa estar nessa união das mulheres, né? E esse movimento aqui, né? com Às vezes a certeza. gente minimiza, mas isso vai mudar alguma coisa? Toda mulher tem um batom. Toda mulher tem um batom. Irlanda, mas ela não tem um batom vermelho, como a Carla falou. Mas um simples Varinha, na hora que gesto tá vendo até de parece que é fazer vermelho. isso aqui e mostrar para alguém, porque passou no jornal, passou na TV, tivemos uma mobilização de pequenos atos que fazem grande diferença. E você chegar num lugar e fazer isso, de forma discreta, alguém vai entender a mensagem. E uma mensagem pode salvar uma vida. Então, a gente, Sim. nesse ato de pegar uma bolsa e riscar e fazer esse movimento, Hum. a gente sinaliza que é como aquele ato da Com toda a praia, delicadeza da mulher, né? é, aquele ato da Que faz. praia que é quando uma criança se perde, que todo mundo começa a bater palma até achar a criança. Alguém já viu isso? E a primeira Minha vez mãe. que eu visualizei isso, eu me emocionei e eu chorei, porque lembrei de uma música. Eu chorei na avenida, eu chorei, lembrei da música. Porque era uma vibração, todos por uma família, todos por uma causa. A praia inteira batendo palma, até achar a criança. Gente, é lindo demais. A união, ela muda a vida. A união, ela fortalece o movimento. E nós estamos Sim. aqui para essa união, sabe, de um batom. Então, se você tiver que dar um presente a uma amiga que está passando por isso e às vezes você não sabe como chegar para ela, compra um batom e dá a ela de presente. É um movimento que pode literalmente salvar uma vida num momento de desespero. Exatamente. É muito importante também, Lani, a gente com esse movimento as mulheres como um todo se sintam acolhidas e não tenha aquela dificuldade em dizer isso, em colocar para fora, porque a alma adoece, né? Olha, gente, mais uma vez falando da questão da saúde mental, né? Porque até ano passado, enquanto não tinha no Código Penal o artigo que dizia que violência psicológica era crime e instituía uma penalidade, muitas vezes até o Ministério Público buscava classificar o que acontecia, a conduta, né? Lá
nos crimes contra a saúde, né? Porque tem a lesão corporal, né? Tem os crimes contra o patrimônio, porque a Maria da Penha fala em violência patrimonial. Então, mas a violência psicológica não tinha. Então, assim, Uhum. a ameaça, eu tenho crime de ameaça no Código Penal, né? Constrangimento, humilhação, né? Como eu falei para você, a questão da violência moral, né? Que a Maria da Penha diz que a violência moral configura calúnia, injúria ou difamação. São 3 crimes, né? Que estão Uhum. no Código Penal. Então, eles vão estar descritos lá, né? A conduta, né? Porque quando eu vou olhar para um tipo penal, eu vou olhar a intenção. Então, é importante olhar o núcleo verbal, né? Um verbo agir, no caso, matar alguém, ameaçar, né? Então, aquela ação, né? Então, assim, no direito penal também a gente tem o crime por omissão. O não agir também pode ser tipificado como crime. Então, numa esfera assim muito abrangente, né? Essa questão assim na visão do direito material penal, né? Então, assim, um criminalista seria a melhor pessoa para entrar nesses aspectos e até mesmo no aspecto processual, tá? E aí, voltando à questão da violência psicológica e até mesmo como questão de saúde mental, é importante que a mulher se sinta acolhida porque existe uma grande dificuldade em comprovar isso em juízo, que é muito subjetivo. Como é que eu vou comprovar que tal conduta me abalou de uma forma psicológica que me causou um dano a ponto de ser crime? Né? É Então, interessante muitas isso. vezes é um conjunto probatório que eu vou precisar de testemunhas e as pessoas se constrangem, elas têm medo, tanto a vítima tem medo de dizer, né, quanto as testemunhas dela que estão ali, que abraçam, que dão força, mas na hora de ir para juízo não vão. É interessante isso. Desculpa até te interromper, né? Porque eu acompanhei, eu tinha num projeto que eu fiz parte, eu tinha uma cliente em consultório que ela estava sofrendo e uma noite ela sofreu um abuso, né, físico e eu fui na DEAN com ela, na Delegacia da Mulher, né? Eu e a advogada que fazia parte desse projeto. Chegando lá, a pergunta foi, tem certeza? Aí eu falei assim, eu sou psicanalista dela, ela tá no consultório comigo há tanto tempo e eu vim acompanhando, estou aqui e o senhor está me perguntando à vítima se ela tem certeza. E eu questionei isso, inclusive eu fiz um laudo e anexei ao processo. Agora, isso tem a ver com a pergunta da Márcia: como provar a violência psicológica? E ela faz uma segunda pergunta, que é: prescreve a violência psicológica? Então fala aí, Então, doutora Carla. essa questão de prescrição em relação ao crime é o aspecto processual que eu falei que eu não ia entrar, porque precisa ver toda essa questão do tipo de crime que e tal, da classificação. Então, assim, como eu não estou ali na prática do dia a dia, não é algo que, se ela quiser depois me mandar mensagem pelo direct, eu vou ter o Manda prazer mensagem de para Carla, que ela responder, vai te responder. Ela vai te responder. porque aí eu vou olhar certinho, né? Vou ver inclusive o tempo, né? Em termos de penalidade e tudo mais, da aplicabilidade. Mas, assim, o que é importante é a gente ter em mente, né? A questão do resguardar, a questão do acolhimento, a questão de que nós, né? Nossa mente funciona. Como é que a nossa mente funciona, né? Como é que são as nossas emoções e por que a nossa emoção nos leva a um lugar que a gente não imagina, né? Então, o pensamento gera uma emoção que vai gerar uma ação. E aí a gente entra novamente nessa questão do agir e o não agir. Como é que eu vou agir?
né? Por que que eu vou fazer algo em prol de outra pessoa, ou então por que que eu vou me submeter? E quando a gente estava, inclusive, conversando, né, Ilânia, sobre essa questão da violência psicológica, e hoje em dia é muito comum até certas distorções, né? A pessoa, o marido trai a mulher e ele fala, você tá louca, e começa a dizer que ela tá fazendo toda uma criação em cima de algo que é real, mas ele quer fazer com que ela acredite que aquilo não é real, que nós vimos, né, sobre o gaslighting, né, que tá sendo bem abordado, né, tem a questão também da perseguição, que também entrou aí no Código Penal, Uhum. e então, assim, a questão do conjunto probatório, né, não é somente um laudo escrito que eu posso chegar e dizer e juntar no processo, né? Dizer que houve um abalo psicológico, né? Ele vai além desse laudo técnico, são oitivas reiteradas, né, não só da vítima, né, quanto de testemunhas. Por quê? Porque toda a nossa conduta, o nosso corpo fala, né? A Uhum. linguagem, nós temos a linguagem verbal, nós temos a linguagem não verbal, e tudo isso vai ser observado, né? O psicólogo que vai ouvir ali junto com o juiz, ele vai observar uma ou outra vez. Então, assim, a lei está muito nova, né? É algo que a gente aí vai começar a observar como isso vai acontecer na prática, em termos da aplicabilidade, da efetividade da, da, da lei e aplicação mesmo da penalidade em relação à violência psicológica, né? Porque muitas vezes, uma outra coisa que é super importante, Uhum. muitas vezes a violência psicológica, ela não vem sozinha. Então, podem ter outros crimes de maior potencial ofensivo, né? Como a lesão corporal, por exemplo, que vai absorver esse crime, né? Então, assim, é o que eu falei, a gente precisa ouvir cada caso, acolher essa mulher, né? E até o profissional da saúde precisa também estar instruído para poder, não que o profissional da saúde não seja instruído, mas assim, precisa estar bem assessorado com uma Ser equipe especialista nessa multidisciplinar, área, né? Buscar né? entender. Para Porque isso que você poder está falando entender esse contexto, foi muito que interessante. é Porque, assim, eu sou muito psicanalista, delicado. e aí é interessante porque, assim, na psicanálise, eu estou atendendo borderline, eu vou ler sobre borderline. Eu vou atender sobre transtorno de personalidade bipolar, eu vou ler. Eu vou ler sobre manipulação familiar, eu vou ler aquilo ali. E aí foi interessante que nos meus atendimentos clínicos eu comecei a observar que coisas se pareciam na fala de mulheres. E aí o que que eu fui fazer? Eu fui ler sobre mulher, sobre padrões, comportamentos, sobre uma construção social. E aí eu cheguei na Maria da Penha. E quando eu cheguei na Maria da Penha, eu fui identificar que muitas das mulheres que vinham para o consultório sofriam violência, principalmente psicológica. Eu falei, gente, o que que acontece? E aí eu fui lendo outros livros que foram me levando a partir da leitura da lei. E, e, e aí você vai se especializando, vai fazendo cursos, vai procurando formas, vai fazendo conexões com pessoas, profissionais que trabalham naquela área, porque você vai ler, vai conhecer, mas você não tem como resolver tudo. Agora, o especialista, ele vai se dar pela necessidade, que foi o meu caso. Só que existem pessoas que falam, não é para mim, caminha para outro profissional.
E existem pessoas que passam a conhecer, fazer especialização. E aí a gente tem que ver até mesmo, porque assim, não é porque a pessoa é psicanalista ou psicóloga que ela é obrigada a trabalhar naquela área, como o advogado também. Ele vai se Sim, especializar meio que se ele for chamado para aquilo. E aí, se a pessoa não entende, você vê que não entende, você também não é obrigado a ficar ali. Porque senão a pessoa que está ali, que não é um especialista naquela área, ela vai ficar invalidando você. E aí você sofre sim. outra violência. Isso não é legal. E aí, E aí você começa a quando a achar gente que é estava louco mesmo, falando, né? né? Exatamente. Aí você começa a acreditar, né? E a gente começa a viver essa história que está sendo contado por outra pessoa e você perde a oportunidade de ser protagonista da própria história, né? É Então, verdade. assim, essa questão até da psicologia positiva e, né, que eu vim para estudar essa questão de como funciona a mente, né, das emoções primárias, das emoções secundárias, e mais até por esse aspecto, né? Então, mais por esse aspecto, né? Não em detrimento do estudo do direito penal, mas traz e chama de uma certa forma, né? Porque para quem é operador do direito e para quem está ali na vivência e quem de uma certa forma começa a entender todo esse movimento, né? Que nós precisamos olhar, né? Voltando àquela frase, para quem não estava aí, qual a frase que você falou que toda mulher que se conhece, É como é que é? Qual é a exatamente isso, frase? né? É difícil lidar com uma mulher que sabe quem é. Eu falei isso, né? Contei É, para Carla a história que saiu desse negócio, sexo. É exatamente. autorrevelação nesse momento, né? Eu já falei isso ontem, que eu era uma pessoa totalmente passiva. Eu fui criada para fazer o mundo feliz. Sabe o patati patatá? Se você quer sorrir e cantar patati patatá, era eu, porque eu era fonte de alegria, que é sorrir patati, que é cantar patatá. É isso. E aí todo mundo era feliz perto de mim, porque eu fui treinada, criada para fazer o mundo fluir. E aí eu me casei e vim com essa bagagem para minha casa. E aí é muito importante que você falou, né, do efeito. Repete para mim, titia do inglês. Fala. Gaslighting. Gaslight. O efeito gaslight. Gaslighting. Por que isso? Porque ele precisa de uma cumplicidade sintomática para acontecer. Um bate palma enquanto o outro dança. Eu gosto de fazer essa analogia. Sabe aquele maluco que tá dançando sozinho, vem alguém bate palma, um dança, aí de repente eles É, trocam, um bate palma e outro dança. a E eu vítima, tava na né? dança que eu fui instruída para ser perfeita, para ser aceita e fazer o mundo feliz. E meu esposo estava aí patinando. E aí ele era dominador, ele mandava, ele era, né, grosseiro, tem o histórico de vida dele também. E eu acatava. Acatava porque eu não sabia fazer diferente. Só que eu mudei. Mudei, né? Fui aprendendo, fui lendo, fui crescendo, fui desenvolvendo, fui indo. E até que um dia tinha umas fotos minhas, né? Cheguei a 120 quilos, porque a pessoa não fala, a pessoa come tudo. Eu falei lá da compulsão Exatamente. alimentar. A culpa, né? A culpa, A o culpa medo, a vira. vergonha, a compensação. E olha só, a comida é o moderador de apetite mais utilizado no mundo. Tô triste, eu como, tô com raiva, como, tô chateada, como, tem nada para fazer, como, tô sem força para levantar, eu como. E aí o que que Irlânia fazia? Comida nela, 120 quilos. E aí, quando eu emagreci, eu passei pelo processo, aderi à atividade física, enfim. Meu marido um dia virou na sala e falou assim, saudoso, sabe? Eu falei, o que que houve? Eu tô com saudade dela. Aí eu fui, olhei pra ele e falei, saudade dela, eu não entendi. Saudade daquela ali da foto. Eu falei, mas o que que houve? Aí ele falou essa frase pra mim. É muito difícil lidar com uma mulher que sabe quem é. Eu olhei e falei assim: essa casa aqui está sob nova Sim. direção. E aquela mulher Adorei. da foto
não vai vir mais morar aqui. Então é melhor você Exatamente. começar a lidar com essa mulher nova, que é que ela não vem mais. E eu fui levantando e tirando os quadros da parede, tirando as fotos do porta-retrato, e eu botei novas fotos, porque é dessa nova fase. E para ele viver comigo, ele vai ter que viver com essa nova fase. E aí a gente vai falar do efeito. Por quê? Porque esse efeito, ele tem um filme que é a meia-luz, que é um homem que ficava apagando a luz para que a mulher ficava confusa. Confusa e ele falava o quê? Você tá doida? E ele ficava apagando a luz para ela ficar com confusão mental. Deixa eu te falar uma coisa sobre isso. Às vezes a pessoa não te deixa dormir, só que é sexo de noite, na hora que você está dormindo. A pessoa te acorda, a pessoa mexe na cama, porque em privação de sono a gente entra em vulnerabilidade. E a neurociência diz que quando eu bebo 3 copos de cerveja, 2 copos de vinho, 3 copos de uísque, é a mesma coisa de uma noite não dormida. Eu fico em confusão mental. Então, preserve o seu sono para que você não duvide de você. Porque o seu cerebelo, que está aqui atrás, que é a parte do cérebro que traz equilíbrio para o nosso corpo, ele fica ali, ó, sem saber, porque ele não dormiu. O corpo não liberou melatonina e não fez a faxina que precisava para você viver com sanidade. Uhum. Então, essa coisa de trazer confusão, colocar uma coisa no lugar, tirar a coisa do lugar, isso é violência psicológica. E você fica tão confusa que você duvida se você está confusa, inclusive. Você começa a ficar num estado aéreo completamente, né? Por isso é tão importante o cuidado com a mente, né? E o corpo também, né? Porque o dormir é um cuidado com o corpo, né? Corpo são, mente sã, e isso vai gerar todo um contexto em relação ao cuidado, né? Porque aí as pessoas começam também a entender como elas funcionam, né? Tipo, tem gente que produz mais na parte da manhã, tem gente que produz mais na parte da tarde, né? E assim, são detalhes que vão sendo percebidos, né? Em relação às necessidades pessoais, né? Então, e não deixar com que nada venha abalar esse contexto, não permitir determinadas limitações, né? Porque quando acontece, né, de chegar assim, determinadas proibições, por exemplo, né? Vou proibir você de ir em tal lugar, vou proibir você de conviver com não sei quem da sua família, vou proibir. Começa a cercear a pessoa a ponto dela perder também a rede de apoio que ela tem. E a rede de apoio é extremamente importante. É o que a gente estava falando aqui sobre o acolhimento, né? Então, assim, muitas vezes a gente que estuda análise comportamental, a gente sabe que tem alguns determinadas características, né, de pessoas que estão mais sujeitas a viver um ciclo de abuso, né? E não é errado, não é feio, você não é diferente das pessoas, você é você e pronto, né? Entender como a gente funciona não quer dizer que você tenha que ser como o outro quer que você seja, mas você entender que você é daquela forma e aquilo fazer sentido para você, né? E descobrir os seus meios de defesa, entender que você tem um limite e se você não puder ir até um determinado lugar, você tem o direito de ter uma rede de apoio, né? Seja aí com alguém que vai auxiliar nessa caminhada no aspecto psicológico, né? Seja
em que esfera for, se houver necessidade de medicação, vai ser olhado para isso e entender que não é errado tomar a medicação, mas existem também os tratamentos paralelos e entender todo esse contexto também, porque muitas vezes a pessoa chega numa esfera de submissão a esse tipo de abuso e de violência psicológica que é levada, né, por esta pessoa a um psiquiatra que a dopa de medicamentos, né? Então, assim, tem casos e casos e casos que, se a gente for ficar aqui falando citando os exemplos, né, de perseguições, constrangimentos, e a pessoa vai só deteriorando e não vai cuidando, né, da mente. E aí que você falou da compulsão alimentar, o corpo também começa a responder de uma forma que ele começa a carregar um peso, porque muitas vezes a pessoa tá comendo para Sobreviver. esse peso que ela não consegue, exatamente, né? Para carregar algo que não é dela, né? Então, assim, Gente, quando você falou assim, eu fui moldada para ser dessa forma, né? Então, assim, tá, você foi moldada para essa forma, e agora? O que você vai fazer com isso, né? Porque hoje a gente tem falado muito sobre isso, né? A gente a Irlânia, minha irmã na fé, né? A gente fala aí sobre essa questão aí dentro da nossa mente, né? Onde está a nossa mente, onde está o nosso coração, está o nosso tesouro. E como é que a gente vai guardar a nossa mente, né? e isso é Como é que muito a gente tem importante, assim, né? guardado? Pensar no tesouro. Onde está o meu tesouro, está o meu coração. Onde está o meu coração, está o meu tesouro. E às vezes a gente pensa que é dinheiro. Mas se o meu tesouro é meu filho, eu talvez não dê o limite necessário, porque eu tenho que proteger esse filho. E aí, se o meu tesouro está num relacionamento, eu vou fingir que não vejo o que tem que ser visto para manter o relacionamento. Se o E meu tesouro pertencer está àquele na meio. empresa, eu fico lá olhando para aquela empresa, acato tudo, e aí eu fico nessa prisão do meu tesouro. Lembra a dona Florinda lá? Ela falava, meu tesouro do Chaves. O garoto aprontava, o menino era limitado, o menino não. Né? Ela batia nos outros sem ouvir a história, porque é o meu tesouro. E o meu tesouro eu mantenho aqui, que eu tenho meu tesouro. Então a gente precisa Quanto vale manter o Quanto vale tesouro. se submeter para pertencer? Aí a gente vai lá em outro, né, em outro link sobre a questão do pertencimento, né? E, enfim, dá aí 2, 3 horas de live tranquilas. A gente vai falando, os amigos ficam aqui com a gente, ok? Participando do nosso É? tesouro chama autoconhecimento. E o autoconhecimento, Flávia, ele é libertador. Ó, Flávia, gente, Flávia vai estar aqui com a Flavinha, gente. Também advogada que vai falar sobre a violência doméstica a partir do olhar da visão sistêmica. Nossa, ó, não percam, fica com a gente aqui porque vai ter muita coisa. O né? Eduardo está falando, às vezes se come muito para preencher um vazio. Esse vazio justamente só é preenchido quando sabemos o nosso verdadeiro lugar. Exatamente isso. É muito importante a gente começar a pensar nesse lugar. Qual é o meu lugar? Quem eu sou? Para onde vou? Essas perguntas filosóficas que muda a tempo e volta a tempo a gente ficar respondendo é a pergunta de US$ 1 milhão que pode mudar a nossa vida Uhum. e fazer com que a gente se liberte das prisões que foram nos impostas pela sociedade e que a gente fica fazendo para agradar um monte de gente que não tem nada a ver com a gente.
Uhum. Então, assim, é muito interessante que eu estava falando isso e eu nesse autoconhecimento, nessa busca, a minha mãe um dia falou assim para mim, minha filha, eu me preparei para viver com você até morrer. Eu não me preparei para ficar sozinha. E eu falei para ela, mãe, querida mãe, eu não te devo nada. E eu não vou viver para as suas expectativas. Eu sinto muito. Eu sinto muito, mas eu não posso viver porque ela também dizia assim, porque você vai ter dois filhos, um menino e uma menina. E eu sinto muito. Essa Eu não questão da posso expectativa é. viver aqui para isso. E aí eu me enfio num buraco de tatu, que eu não sei nem o que que tem lá dentro, para cumprir o que ela desejou para mim. E eu sinto muito, porque eu não estou aqui para viver a história escrita por alguém para mim. Como eu conheci e atendi uma moça que a sogra se separou, sei lá por quê, foi traída, separou. E aí ela olhava para a nora que sofria violência e falava assim: você tem que ficar casada, porque nessa família ninguém mais pode separar. Olha a questão dos valores que são imputados e que muitas vezes vêm que por lealdade, né? Então, assim, eu quase que entrei aí na questão do pertencimento também, A já dei uma Flávia, palhinha, que é o que a Flávia vai falar, não vai vou falar. entrar nessa, mas é algo que, né, muitas vezes nos deixamos levar por circunstâncias para pertencer, né? Por lealdade. Então, na hora que vem todo o autoconhecimento, né? E que a gente começa a olhar para o espelho e falar, gente, eu sou, fala o seu nome todo, né? E olha aquela imagem, né? Vim, tem uma história, honro o meu pai, honro a minha mãe, do jeito que eles são, sou grata, né? Porque sem eles a vida não teria chegado até mim, mas eu deixo com eles o que é deles e sigo o que é meu, né? E aí a vida Flui. Pode acontecer, né? O que pode impedia acontecer. da vida acontecer, que era seguir os padrões, né? A gente pode, ó, abrir, porque É. fica livre, fica livre. E isso é muito interessante porque, além disso, a violência doméstica ela não acontece só de um homem para uma mulher, né, doutora Carla? Conta pra gente, explica isso pra gente. Não, a violência doméstica, muito embora o sujeito passivo seja a mulher, né? De acordo aí com a lei da Maria da Penha, né? Violência doméstica. É, o marido, né? A gente pensa primeiro no relacionamento de casal, mas ele também é pai, filho, irmãos, cunhados, qualquer um que tenha uma relação íntima de afeto com a pessoa, que conhece bem aquela pessoa, que sabe os pontos de vulnerabilidade daquela pessoa, que vai poder, de uma certa forma, conhecer aquela pessoa a ponto de conseguir manipular ela, né? E muitas vezes esse ciclo de manipulação começa de uma forma e a pessoa vai observando e vê que a vítima cedeu
né? E tem aí a questão da vítima, né? Do algoz e fica naquele que você falou, daquele jogo, né? Agora, o que está compensando aí para mim nessa relação, né? Porque muitas vezes é difícil, né? É doloroso pensar que uma relação assim pode estar tendo um ganho secundário, como essa questão de entrar numa relação de abuso para poder ganhar alguma coisa. Isso é terrível pensar, né? É dolorido e também só com um trabalho, né? Um profissional de saúde mental, seja psicólogo, seja psicanalista, seja psiquiatra, enfim, para identificar esses gatilhos, né? Porque muitas vezes a pessoa acaba sendo levada para aquela situação e não consegue sair. E por que ela não consegue sair? Né? O que está ligando ali? Né? Então, quando não é só homem e mulher no sentido de um casal, né? Que quando as pessoas pensam em relacionamento abusivo, pensam em relacionamento de casal, né? E não só ascendente, descendente, irmãos também, né? Isso se torna assim um peso social, né? Então quando vem também a questão da consciência do que você falou do lugar, o meu lugar, né? Consciente como indivíduo, né? A minha consciência familiar e a minha consciência social no contexto de sociedade. Nesse contexto de sociedade, a família não só, né, aquela entidade familiar dita como família, né, mas também todo aquele contexto dos consanguíneos afins que eu acabei de falar aqui, né, tios, né, primos, assim, pessoas próximas que têm uma relação afetiva com a pessoa, A né? minha irmã tá aqui, boa noite, Vânia, Patrícia, maravilhosa. Hoje eu passei pelas mãos dela, esteticista Eita, maravilhosa. O que que acontece, né? É muito interessante a gente pensar, e aí eu trago um outro caso, né? Que eu gosto de trazer o caso que fica claro. A gente atendeu uma moça, uma senhora, que era uma avó, que tinha uma boa pensão, e ela tinha uma paixão muito grande por essa neta, por uma neta. E essa neta que cuidava do dinheiro dela, das coisas. Mas essa senhora, essa neta, ela batia, gritava, roubava. Quer dizer, muitas violências, né? Patrimonial, psicológica, e dava comida estragada para ela. E quando a gente entrou nesse âmbito lá, né, para poder trazer uma solução a pedido de um outro membro da família, a senhora pediu pelo amor de Deus para não fazer mal para a netinha dela, que era a netinha do coração. E que se a gente fizesse alguma coisa com essa neta, o coração dela ia parar de funcionar. E você falou do ganho secundário, logo fui para essa senhora. Logo. Porque a fonte de energia vital, de vida, de escolha, era essa neta. E abusava. E aí a gente ia, fazia tudo o que tinha que fazer com o advogado, eu, não. Aí parava, a gente parava, porque ela negava e ela defendia. Então ela tinha um ganho secundário de ter essa neta, mesmo que manipulando, usando, abusando, ela pagava o preço em prol disso. E, de certa forma, a família parava porque tinha medo dela realmente morrer, porque ela adoecia. Toda vez que tirava ela do convívio com essa neta, ela adoecia. Então, existem situações que a gente não pode chegar com o pé na porta e falar: eu vou tirar você daqui, eu vou salvar você. Porque a gente vai matar a pessoa. é.
E aí É, é aquele filme A Mão que Balança o Berço. É a mão que faz mal, mas é a mão que está ali de noite, sacudindo. Por isso que é importante a gente dar informação, porque a informação traz libertação, para que a pessoa entenda que ela precisa ter uma vida sem aquilo. Ela não precisa aceitar migalhas para ter um fundo de coisa lá no finalzinho. Entende? uhum, Então, assim, e como isso, né? Porque às vezes a gente vai lá, já aconteceu. A gente entrar com o advogado, com a terapia, ajudar a pessoa, e aí no final ela negar tudo. Porque ela não conseguia viver sem aquele pouquinho no final. E eu não estou julgando a pessoa, eu estou entendendo o tempo dela. Tem uma moça que a gente acompanhou por 5 anos, idas e vindas, né? E a gente lá com ela. Até que no quarto ano ela falou: livre estou, sabe? E cuspiu o gelo, botou a barreira, deixou o sujeito longe, foi viver a vida dela. Mas a gente teve que esperar o tempo do processo dela. Por isso que é muito importante o não julgar e o acolher, para ela entender que aquele seguro, aquele ambiente seguro que ela conhecia, existe vida após ele. E nós não somos justiceiras, nós somos amigas, que damos conselhos, que não julgamos, e que estamos ali para dizer, olha, ó, esse lugar é seguro. E o Nelson Mandela, ele fala isso no livro dele, né? Ele diz que a pior parte da prisão era quando mudava o carcereiro, porque ele já conhecia aquele carcereiro, ele já sabia como era o grito, como era a batida, da forma que batia. E aí, quando mudava, ele falava: o que que vem agora? E às vezes a pessoa não sai de uma relação ruim porque ela não sabe o que vem depois, se for pior. uhum, Aquele carcereiro ela já conhece. E aí a gente vai dando ferramenta para quê? Para a pessoa viver sem o encarceramento. Fala, conta para mim. cárcere próprio. Não, tem tanta coisa para a gente falar que a gente vai emendando, né, Uhum, uma coisa na outra, né? E você falando aí sobre a questão do abuso, e você também vai trazer sobre a questão aí da alienação parental, né? Que é um abuso, né? E aí tem também a questão da lei própria lá, mas como a lei também fala da violência doméstica, fala de ascendente para descendente, muitas vezes pode acontecer, inclusive na esfera da alienação parental. Por isso que é importante aí ter que um criminalista identifique, conheça todos os fatos, para ir destrinchando tudo isso, para entender quais, né, crimes se encaixam naquele contexto para poder acompanhar e assessorar bem a pessoa. Né? e E quem aí oferece entra nessa. ajuda precisa ter paciência, né, Carla? Sim, precisa ter paciência, Porque não é porque. assim, opinião, É, né? Eu faria assim. Por que que você não sai disso? exatamente. Não é isso. Porque, assim, enquanto está na esfera do tratamento e que está fechado ali, dentro de um consultório, quatro paredes, né? Só você e a pessoa que você está ouvindo é que sabem. A partir do momento em que se torna um processo, me lembro muito de um relato, né, que aconteceu aí, que foi todo assessorado por um determinado grupo, em que a pessoa levou para a esfera, né, processual, e aí a repercussão perante terceiros, como esse homem que é conhecido na mídia, que tem cargo tal, que tem não sei o quê, porque ela ganhava X dele e se submetia a qualquer coisa, né? Uhum. E aí, quando realmente o processo foi à frente, que o oficial de justiça chegou lá na casa, o que aconteceu com ela?
ela urinou. Você sabe qual é o né? O Então, medo, né? assim, O medo. Porque a exatamente pessoa, porque ela saiu dali, estava no... enquanto ela estava sendo acompanhada e sendo olhada a questão da saúde mental, ela se sentia protegida e ela se fortaleceu. E esse fortalecimento é importante, né? E ela se fortaleceu e ela falou: não, agora eu vou enfrentar o processo. E aí, esse é o momento em que a pessoa não pode caminhar sozinha. Uhum, Né? E nem sempre o advogado ele vai saber conduzir, por isso a equipe multidisciplinar é extremamente importante. Né? Porque conseguiu o afastamento do lar, o oficial de justiça está indo aí para que ele seja afastado. E cadê a pessoa que está lá dando suporte psicológico? Então, o advogado liga para a terapeuta e fala: consegui a medida, vai dar o suporte que o oficial de justiça está indo para lá. Segura as pontas. Então, assim, é esse o trabalho conjunto que tem a necessidade de ser feito. Porque o trabalho na nossa mente não é simplesmente de virar uma chave, não é de um dia para o outro. Porque quantos anos tem, né? Ou durante quantos anos uma pessoa veio sofrendo abusos e abusos de forma reiterada, pulando de relações em relações, e não digo só em relação afetiva, mas também em relação de trabalho, é um chefe, né? Então, assim, a questão até da violência psicológica, quando a gente vê no Código Penal, que agora pode ser na esfera do trabalho também, né? Porque aí sai da esfera da Maria da Penha, que diz que precisa, né, o âmbito ali da casa, do doméstico, do vínculo íntimo, e sai. Pode ser um colega de trabalho que está te perseguindo e fazer violência psicológica. Né? uhum. Então, é preciso, né? Já tem a questão do assédio, sim, existe a questão do assédio, mas aí também tem outros aspectos que o especialista, na hora de ouvir o caso, a importância de desenvolver, inclusive, uma escuta ativa, o rapport com o cliente, todo aquele contexto que envolve para que eu possa entender e sentir que uma conduta, uma ação não é simplesmente aquele agir, né? Que existe sim questão do nexo de causalidade entre a ação, a intenção do agente em fazer, né? E causar o dano, sim, mas entender todo esse trajeto, né? Que leva e que gerou na pessoa uma consequência de uma ação que foi configurada como crime. Exatamente isso. E é muito importante. Ontem eu falei algo aqui que eu vou repetir hoje. Eu e você, todos nós, nascemos bebês. Não teve outro caminho. Ah, Irlânia, mas meu pai. Sim, mas você nasceu bebê. Você nasceu bebê, eu também. A gente era espermatozoide, um óvulo, achamos o caminho, entramos no útero, fomos gerados, estamos aqui. E o que acontece com esse estar aqui? A gente nasceu, a gente chorava, alguém adivinhava se era cólica, se era fralda suja, se era fome, se era uma etiqueta na roupa que estava pegando, e às vezes a gente ficou com aquela etiqueta mesmo, e o povo dando comida pra gente, a gente aprendeu que através da comida a gente encontra prazer. Mas o que eu quero dizer é que todo mundo que está assistindo a gente aqui está com o telefone na mão. Aprendeu. Aprendeu a andar, aprendeu a comer sozinho, aprendeu a comprar roupa, aprendeu algum ofício. Ah, mas eu sou dona de casa, mas aprendeu a lavar, passar, cozinhar, fazer arroz.
Então, da mesma maneira que nós nascemos bebês e evoluímos, estamos aqui hoje, significa que se eu me empenhar, eu aprendo qualquer coisa. Para alguns mais fácil, outros mais difícil. Alguns vai aprender ouvindo, outros vai aprender lendo, outros vai aprender ouvindo e fazendo anotação. Mas se você nasceu bebê e você está aqui andando no banheiro sozinha, comendo, você aprende qualquer coisa. E você não nasceu como vítima de violência doméstica. Não nasceu. Você nasceu um bebê. Então eu quero te motivar a aprender a ter autoconhecimento e autonomia. Para dentro de você, você saber quem você é e começar a dar limite para o outro, te tratar ou não da maneira que tem que tratar. Porque é assim que você vai começar a entender o que é para você, o que não é. O que é bom para você, o que não é bom. E aí a gente aqui, já falei, vou repetir, vamos fazer o Clube do Livro. Vai ser o clube que vai acontecer aqui no Instagram, que a gente vai estudar livros que falam sobre a vida da mulher, construção da mulher e mudança da mulher. E a gente também já lançou, que está aí nas redes sociais, você pode me procurar pelo direct, pelo grupo do WhatsApp, para falar sobre o grupo de crescimento de mulheres, onde você vai aprender a desenvolver a habilidade para dizer sim para você e ver se você tem que dizer não ou sim para alguém. E eu quero te ajudar nesse processo, tanto aqui no Clube do Livro, quanto no grupo terapêutico. E é só você me procurar pelas redes aí, para você poder se inscrever e caminhar através e para o seu crescimento. E aí eu quero agradecer a presença da Carla, que trouxe tanta informação para a gente. Informação traz libertação. Obrigado, Carla. Você é maravilhosa. A porta desse Instagram está aberta para você. Você pode vir todos os dias e eu quero te dar esse momento para você trazer suas palavras finais. Fala para mim. Eu tenho a agradecer a você, né, esse maravilhoso bate-papo, né, não só olhando para a questão, né, da proteção jurídica, mas sim abrangendo, ampliando, né, essa consciência para a questão do autoconhecimento, da importância, né, de ancorar isso e da mulher entender, né, que ela tem um lugar, que ela precisa e deve, né? Ela tem o direito de ser, né? Quando diz vencer, né? É para vir, né? E ser além do que a gente imaginou. Então, assim, quando a gente pensa que existe também uma proteção jurídica, né, para a violência, para que realmente a mulher não fique limitada a algo que ela não quer ser, ou que ela se toliu, ou que deixou a vida aí levando, mas que ela possa descobrir, né, além disso. E você falou aí do Clube do Livro, né? Interessante esse Clube do Livro. A Flávia, né, tem também um trabalho lindo de Clube do Livro de leitura sistêmica, e a gente tem encontro semanal, eu, Flávio, o Edu também que está ouvindo aí, a gente se encontra toda terça-feira às 9h, tem o Instagram do Clube do Livro Sistêmico, que a gente, esse ano aí de 2022, vem trazendo com o nome de LARS, né, que é Leitura, Atividade e Resenha Sistêmica. Então, para quem está aqui, também tem a oportunidade, quem quiser conhecer, o pensamento sistêmico, e a Irlânia falou para ficar ligada aí, que a Flávia veio falar sobre a questão, né, da visão sistêmica, né, da violência doméstica. É isso, eu praticamente assim falei bastante, né? Troquei bastante contigo aqui. Espero que tenha sido bem produtivo para todos, esclarecedor, e coloco
à disposição aí para maiores esclarecimentos, né? Aprofundar nessa questão do desenvolvimento em si e com esse olhar também de suporte em relação a poder ir além e a não ter o medo de judicializar a coisa, você poder olhar para você, mas olhar esse movimento de proteção também. E aí a gente fez o caminho, né? Que é da proteção. Deus é E eu bom. falei, dê um batom de presente para alguém. E aí faz aí, pedi alguém para tirar um print para a gente marcar esse Meu momento horror. de dizer não à violência, Eu não posso não à usar para violência psicológica. E é exatamente isso. Nós precisamos nos unir e ampliar esse olhar de amor. Porque o amor não precisa ser estar agarradinho junto. É estender a mão quando necessário. E dizer sim à vida. E eu quero que você faça esse movimento dentro de você. Dizendo sim para a sua vida. E aí você consegue caminhar e ir além. Eu quero agradecer a todo mundo que esteve aqui com a gente, todo mundo que declarou palavras de bênção aí pra gente. Se tiver alguma dúvida, passa lá no direct, coloca lá, acompanha que eu vou colocar a questão do Clube do Livro, que será gratuito, e o lançamento do novo grupo terapêutico, para você caminhar junto com a gente. E a Vanessa tirou o print. E beijo no coração de todas. E vamos juntos, que tem mais live aí. para E tendo todos. dúvida, coloca aí que Boa a gente noite. traz as respostas para caminhar em direção a uma vida livre. Beijo e até. Beijo. Acompanhe! É.